da sala de aula. Então eu queria pedir desculpa para vocês, tá? Por tirar vocês lá da sala. Agora sim, gente. Deve ter gente se perguntando assim: o que esse cara vem fazer aqui na minha escola? Eu nem conheço ele, me tirou da sala de aula. Então, só para que vocês entendam o que vai acontecer na escola de vocês aqui hoje, eu me chamo Lucas Rios, sou aluno de Filosofia, licenciatura de Filosofia da UniOeste de Toledo, e nós temos lá um projeto de extensão onde precisamos realizar trabalhos com a comunidade. E o meu trabalho, então, são essas palestras educativas sobre drogas, sobre suicídio, valorização da vida, temas sobre saúde mental. Também sou hipnoterapeuta, sou treinador comportamental, palestrante. Lucas, o que é esse negócio de hipnoterapia? Alguém aqui já foi hipnotizado? Já, olha lá, que legal. Ah, te hipnotizou. Aí sim. Gente, então hipnose, ela pode ser usada no âmbito de entretenimento, brincadeiras, né? Fazer você esquecer seu nome, colar seu pé no chão, ver todo mundo peladão, para brincadeiras. Mas também tem um lado sério da hipnose, que é hipnose clínica. Então muita gente tem me procurado para tratar ansiedade, depressão, síndrome do pânico, fobias, problemas de relacionamento, autossabotagem, procrastinação. É uma lista de coisas, mas no geral são problemas que vêm do emocional das pessoas. Os traumas que mais tarde geram problemas, às vezes até enxaqueca, fibromialgia, problemas psicossomáticos que são físicos, mas que vêm do emocional. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque muita gente ultimamente tem me procurado para tratar uma questão muito específica, que é a dos vícios. E geralmente quem tem ansiedade, estresse, depressão, acaba buscando uma válvula de escape, uma fuga para as angústias da vida. Então muita gente acaba caindo aí no vício do cigarro, no vício do álcool, na compulsão alimentar. Ultimamente tem atendido pessoas que perderam milhares de reais no jogo do tigrinho, e tem gente que não joga com responsabilidade, porque tem realmente um vício, uma compulsão, e faz até empréstimo bancário para poder jogar, e se atola na dívida. Aí piorou a depressão, né, gente? Mas um problema muito comum e recorrente é o problema de vício em drogas. E é sobre isso que eu gostaria de falar com vocês hoje. Sobre o perigo das drogas. Só que de uma maneira um pouquinho diferente. Lembrando, gente, que essa é uma palestra gratuita, não teve custo para vocês, não vai ter custo para a escola de vocês, então eu quero que vocês prestem o máximo de atenção, porque isso aqui pode mudar a vida de vocês. Quando eu vou nas escolas falar sobre drogas, já teve professor que chegou para mim e falou: Lucas, por que você faz isso? O que você é? Você é policial? Você é ex-usuário de drogas? Na verdade, não. Mas todo palestrante tem uma história do porquê começou. E quando eu tinha mais ou menos 14 anos de idade, era mais um dia normal lá na escola. A professora entra na sala e fala: pessoal, é o seguinte, todo mundo vai ter que ir lá para o saguão da escola, porque vai ter uma palestra sobre drogas aqui na escola. Ela terminou de falar, eu fui o primeiro a levantar a mão. Falei: professora, eu não uso drogas, ninguém da minha família usa droga. Eu não preciso ouvir essa palestra. Só que quando eu vi aquela bagunça no saguão, eu não queria ouvir palestra, mas eu queria estar no meio daquela bagunça. Peguei minha cadeirinha, sentei lá no fundo. E o cara lá na frente começou assim: pessoal, meu nome é fulano, sou de tal cidade e nós vamos falar sobre drogas hoje. E ele já começou falando de maconha. Pessoal, o nome da maconha é cannabis sativa e seu principal composto ativo é o THC, mais conhecido como delta-tetrahidrocannabinol. Falou de maconha, falou de cocaína, lança-perfume, falou de crack, heroína, falou de tanta droga que o que estava lá no fundo já comecei a ficar meio doidão, só do cara falar. Passou a parte das drogas. Ele para e fala: pessoal, é o seguinte, vocês sabem por que eu estou aqui falando com vocês? Porque aconteceu isso, isso, isso na minha vida. Ele contou a história dele.
De repente, ele chama para frente o Adriano. O Adriano vai contar a história dele. E eu confesso que eu não estava esperando. E de tudo que eu falei até agora, a única coisa que vocês decorem, que eu preciso que vocês decorem, é o nome desse cara que eu falei por último. Qual que é? Adriano. Gente, de tudo que eu falei até agora, tá fácil ou tá difícil de entender? Vocês vão entender começo, meio e fim, sem fazer esforço nenhum. O Adriano foi contar a história dele. E ele contou que certo dia lá em Belo Horizonte, um caminhão carregado foi fazer uma curva numa descida, bem íngreme. Ele fez essa curva, só que ele fez na contramão. Quem viu aquilo tentou desviar, deu o pisca, mas tinha uma professora que voltava da escola para casa e ela dava carona para outra colega professora. E atrás dela, 2 crianças, filhos das professoras. Não conseguiram desviar a tempo desse caminhão, bateram de frente com o caminhão. E essas 2 professoras faleceram na hora, esmagadas entre as ferragens. O menininho, de 14 anos de idade, filho da professora colega que estava de carona, sem cinto de segurança, cabecinha encostada no vidro. Na pancada forte, ele quebrou o vidro com a cabeça, a janela, foi jogado para frente, bateu com a cabeça bem naquela coluna que tem no meio do carro, rachou a cabeça no meio, morreu na hora, nem viu o que aconteceu. O outro menininho, 12 anos de idade, filho da motorista, também sem cinto de segurança, foi jogado para frente com tanta força, bateu com o peito na poltrona da frente, voltou para o lugar dele. Esse foi o único que sobreviveu ali durante o acidente. As pessoas perceberam que tinha alguém vivo dentro do carro, quebraram o vidro, tiraram esse menino para fora. E agora pensa no desespero dele. Aquilo ali era rotina para eles. Eles estavam voltando da escola para casa, mesmo caminho, e em menos de 1 segundo, pum, um acidente. Quando ele olha para frente, a mãe não está mais viva, olha para o lado, o amigo também não está mais vivo. Então ele sai do carro ali em choque. Está todo mundo morto? Minha mãe morreu? Eu não quero morrer. Só que ele fala isso saindo sangue pela boca. Porque na pancada forte como foi? Ele bateu com o peito na poltrona, ele quebrou as costelas, perfurou o pulmão, perfurou alguns órgãos. E esse menino ele faleceu também, a caminho do hospital. Lucas, e o cara do caminhão? A polícia achou a droga que o caminhoneiro tinha usado. Esse caminhoneiro foi preso, foi autuado como usuário de drogas e foi solto no mesmo dia à noite. Para esse cara do caminhão, foi só um susto. Mas o que eu preciso que vocês entendam é mais simples do que isso. Deu para entender que as 4 pessoas que nunca usaram drogas morreram? Isso era para vocês entenderem. Deu para entender que o caminhoneiro foi preso e foi solto no mesmo dia à noite? Isso era para vocês entenderem também. Porque a parte que vocês não entenderam vai começar agora. Qual é o nome da pessoa que eu falei antes para vocês decorar? Adriano. O Adriano estava contando aquela história. Por quê? Não porque ele era o caminhoneiro, mas porque aquela professora que dirigia o carro era sua mãe, e quando chega o dia das mães, o Adriano ele não tem mais a mãe dele para abraçar. Quando eu ouvi essa história, me deu um nó na garganta, me deu um aperto no peito. Por quê? Recentemente, nós passamos por uma grande pandemia. Todo mundo achou que ia ser rápido, mas durou alguns anos aí. Todo mundo isolado, muita gente entrou em ansiedade, em depressão pelo isolamento, muita gente ficou com medo de morrer, muita gente perdeu entes queridos. E no dia 7 de setembro de 2022,
Um senhor de 80 anos, ele deu entrada no hospital, vítima da Covid. Ele vai para a UTI e ele falece durante a madrugada. O hospital liga para a família, fala, olha, vem reconhecer o corpo desse senhor. E nesse momento os filhos apenas sentam e choram. Mas a ficha ela não cai, ela demora a cair. Época de Covid, 1 hora de velório, caixão lacrado, 1 hora para todo mundo ali se despedir. E os filhos carregam o caixão do pai no enterro. Lucas, por que você está contando isso para gente? Um monte de gente morreu na pandemia. Eu sei, mas esse senhor de 80 anos era o meu pai. E quando chega o dia dos pais, eu também não tenho mais meu pai para abraçar. Do mesmo jeito que eu sei que é difícil para você, que perdeu mãe, quando chega o dia das mães, não tem mais a mãe para abraçar. Levanta a mão para mim, aquelas pessoas que já perderam pai ou mãe por qualquer motivo na vida. Levanta a mão para mim saber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22. Umas 22 pessoas. De todo mundo que está aqui, apenas 22 pessoas sabem do que eu estou falando. O resto não sabe. Para você que perdeu seu pai, perdeu sua mãe, espero que Deus lhe dê forças, né? Porque é uma situação irreversível. O pai que se foi, ele não volta. A mãe que se foi também não vai voltar. Mas sabe o que me deixa mais triste? São os que vão levantar a mão agora. Quer ver? Levanta a mão para mim, todas aquelas pessoas que têm pai e têm mãe vivos. Bastante. Pode abaixar. É por vocês, pessoal. Por quê? Lucas, só porque você perdeu seu pai, algumas pessoas aqui perderam pai e mãe. Não. Essas pessoas que perderam pai, que perderam mãe, elas têm consciência que quando elas chegarem em suas casas hoje, não terão mais o abraço do ente querido. Mas o que me deixa mais triste é saber que a maioria de vocês, com o pai e a mãe vivos, muitos não têm dado a mínima importância aos pais que têm. Tem jovens, tem pessoas aí que talvez só sabem chegar para os pais para pedir, para exigir, para reclamar, para esfregar na cara dos pais uma dificuldade que eles estão passando. Tem gente que talvez tenha vergonha do pai por conta da profissão que o pai tem, ou tem vergonha da mãe por conta da roupa que ela usa. Tem coisas que não faz sentido. Desculpa se eu vou ser um pouquinho rígido, duro em algumas partes aqui, mas é a realidade. Muita gente chega aqui, trata bem os amigos, é educado com os professores, mas quando chega lá dentro da sua casa, trata pai e mãe como se eles fossem qualquer pessoa. Os jovens de hoje em dia estão invertendo os valores. Eu não estou dizendo que você não pode ter amigos ou que você tem que tratar mal as pessoas, não me entenda errado. Eu só estou falando para você assim, não trata melhor as pessoas da rua do que as pessoas que estão trabalhando agora para colocar comida lá dentro da sua casa. E tem gente que fala para mim assim, Lucas, mas eu moro com a minha avó. É pior ainda. Sabe por quê? Em algum momento da vida, sua mãe, seu pai chegou para a avó e falou, mãe, cuida aí do fulano, porque eu vou trabalhar em outra cidade, eu não sei como vai ser o meu começo lá. Cuida dele aí para mim. Ou cuida do fulano porque meu novo marido, minha nova esposa não aceita ele lá dentro de casa. Sabe o que a vovó poderia ter falado? É meu neto, eu amo ele. Mas a responsabilidade é... Mas o que a avó faz? Me dá aqui, é meu. E cuida como se fosse filho. Lucas, qual que é o problema de eu morar com a minha avó? Nenhum. Se você mora com a sua avó, você é um baita de um sortudo. O problema
é você tratar bem as pessoas aqui, falar, amiga, você tá linda, seguir no Instagram. Só que quando saiu da sua casa hoje, tratou a avó de qualquer jeito. Lembre-se sempre disso. Amor de vó é uma escolha. Ela escolheu amar você. Sinta-se privilegiado por isso. Eu vou contar para vocês agora uma situação que todo mundo aqui passa. Cada um de um jeito, cada um à sua maneira, mas todo mundo aqui passa por isso. Vamos fazer o seguinte, descruza suas pernas, esquece o colega agora, coloca a mão na frente do rosto assim, ó, fecha os seus olhos. Esse é um momento só seu, é um momento especial. Baixa a sua cabeça, fecha os olhos, se concentra. Imagine que você está acabando de acordar num dia de domingo. Mas não é um domingo qualquer. É um domingo especial. É um domingo do Dia das Mães. Você acorda, vai lá para a cozinha, vê a sua mãe preparando um almoço maravilhoso que só a sua mãe sabe fazer. A lasanha, o arroz, a salada. Vocês almoçam juntos. E você levanta da mesa, vai lá para o seu quarto pegar um presente que você tinha separado para a mamãe. Você traz o presente por detrás das costas, como quem vai fazer uma grande surpresa para a mamãe. Você entrega o presente meio sem jeito, dá um abraço, dá um beijo e fala, mãe, feliz Dia das Mães. Eu não sei se você consegue imaginar o tamanho do sorriso de felicidade da sua mãe. Feliz sim, surpresa não, porque no fundo ela sabia do presente, sabia do abraço, do beijo. Ela só não esperava que quando você fosse abraçá-la, você um pouco sem jeito, fala, mãe, eu te amo. Ali sim, os olhos da sua mãe se enchem de lágrimas. Em resposta, eu te amo. Ela fala, meu filho, eu sinto muito se a casa que nós moramos não foi a casa que você sempre sonhou. Eu te prometo, meu filho, que se um dia as coisas melhorarem, a mãe vai realizar todos os seus sonhos e desejos, porque você é a coisa mais importante que a mãe tem na vida. Simplesmente um dia inesquecível. Continuem de olhos fechados. Comece a se lembrar agora como foi o dia de hoje. Desde o momento em que você acordou, até o momento que você chegou aqui na escola. Será que você viu o seu pai? Será que você viu a sua mãe? Se você viu o seu pai, se você viu a sua mãe, você deu um abraço neles? Imagine que a aula acabasse agora. Igualzinho todo dia, você vai para casa, mesmos amigos, mesmo caminho, mesmo rolê de todos os dias. Só que quando você chega na esquina da sua casa, você vê uma movimentação diferente em frente à sua casa e você fala, galera, eu vou lá porque tem visita para mim. Você chega em frente à sua casa e seu corpo vem arrepiando dos pés à cabeça. Quando você entra na sala, você vê a sua mãe caída ali no chão e o seu coração dispara quando você percebe que a mamãe ela não está mais viva.
E antes que você pudesse dizer alguma coisa, entra os vizinhos, fala: a gente tentou te avisar, na escola não conseguimos. E entra um homem pela porta da sala e pergunta: quem é você? E você fala: eu sou o filho, eu acabei de chegar da escola, eu nem sei o que está acontecendo. E ele diz: eu vi que você chegou quase junto comigo. Eu sou do IML e eu vim buscar o corpo da sua mãe. Mas eu vou deixar você se despedir da mamãe. Sai o IML, sai os vizinhos, fica só você e a sua mãe. E uma pergunta para você responder agora, do fundo do seu coração. O que a sua mãe representa para você? Falar para ela em 5 minutos. Talvez você começaria assim: mãe, obrigado por ter me tornado essa pessoa esforçada, trabalhadora, estudioso. Se eu sou o que sou é graças à senhora, mãe. Ou talvez você começaria assim: mãe, eu sei que não tenho sido um bom filho para a senhora. Eu sei que eu tenho te matado aos poucos de desgosto, mãe. Desculpa pelas vezes que eu saí escondido de casa e a senhora não sabia onde eu estava. E aqueles meninos que você dizia que não era com boas companhias, a senhora tinha razão, porque faz quase 6 meses que eu estou usando drogas escondido da senhora. Mãe, eu nunca mais vou colocar droga na boca. Mãe, fala comigo. Mãe, eu te amo. São palavras boas, mas infelizmente, muita gente só dá valor depois que perde. Abra os seus olhos um pouquinho. Olha como o nosso coraçãozinho fica só de imaginar o dia de amanhã sem a nossa mãe. Se só de imaginar o dia de amanhã sem a nossa mãe é difícil, imagina como é para uma mãe passar o dia das mães lá na cadeia, porque o filho foi preso por tráfico de drogas. Imagina como é para uma mãe passar o dia das mães lá no cemitério, porque o filho foi morto por troca de tiro, por briga de facção. Talvez vocês nunca mais vão me ver, mas eu estou aqui para falar só uma coisa para vocês. É isso que as drogas têm para você: a destruição da sua família e o sofrimento dos seus pais. Levanta a mão para mim aqui, aquelas pessoas que perderam pai ou mãe por qualquer motivo na vida. Qual que é o seu nome? O seu? Cristina? Fica de pé, Cristina. Vem aqui um pouquinho, por gentileza. Tudo bem, Cristina? Posso te fazer uma pergunta? Quem que você perdeu? Meu pai. Meu pai. Seu pai? E tem quantos anos, mais ou menos, que você perdeu o pai? 2 anos. 2 anos? Ah, tô com quantos anos que eu Que você perdeu o papai? Faz 2 anos que ele faleceu. Você tinha? Deu 27. 26 para 27. 26 para 27. Você acredita em Deus? Acredito. Ó, se Deus te desse assim uma oportunidade de você estar igual eu estou aqui para você, frente a frente com seu pai,
Você poderia dar um abraço nele, você poderia dar um beijo, mas poderia falar uma coisa para o seu pai. Uma única coisa. O que você falaria para o papai? Que você ama ele? É isso que você falaria para o papai? Eu posso te dar um presente? É um presente diferente. É um abraço. Mas não é qualquer abraço. É o abraço que o seu pai ficou te devendo todos esses anos. Posso te dar um abraço? Papai vai ficar orgulhoso de você. E você vai carregar ele aí dentro. Só na forma de amor agora. Vai deixar o pai orgulhoso? Vai honrar ele, a vida que ele deixou para você? Sim. Isso. Tudo bem. Fica bem. Senta lá um pouquinho, tá? Muito obrigado. Palmas para elas. Vocês ouviram o que ela disse aqui? Pai, eu te amo, ou pai, você faz falta. E seria mais ou menos isso que a gente diria para o pai e para a mãe. Mas sabe o que me deixa mais triste? É saber que a maioria de vocês aqui tem pai e tem mãe. E muitos, ao chegar em suas casas hoje, não vão dar um abraço no pai e na mãe. Então vamos fazer um combinado aqui entre a gente? Quando vocês chegarem em suas casas hoje, dá um abraço na pessoa que você ama, ou no pai, ou na mãe, ou na avó. Diz para eles que eles são importantes, que você ama eles, que vai deixar eles orgulhosos, porque a gente nunca sabe quando vai ser o último abraço. Levanta a mão quem vai dar um abraço no pai, na mãe, na avó, no marido, na esposa. Então tá bom, combinado, tá, gente? E ó, presta atenção aqui um pouquinho. Na minha opinião, o que leva um jovem hoje em dia a mexer com drogas? Talvez é o jovem se desconectar dos seus valores, da sua essência, guardar raiva, guardar tristeza, se enche de ansiedade, se enche de depressão. E antes que você aponte o dedo e fale, ó, fulano lá é maconheiro, você já sentou do lado desse mano seu e perguntou por que ele começou a mexer com drogas? Será que a hora que esse mano seu precisava de alguém para conversar, tinha alguém ali para conversar com ele? Será que a única coisa que talvez deu suporte para esse cara não foi as drogas? É muito fácil a gente julgar, mas são poucas as pessoas que param para nos escutar. Durante um ano, quantas estações são responsáveis pelos ciclos da natureza? Quantas? 4. Outono, inverno, primavera e verão, não é assim? Olha como Deus é perfeito. Se durante um ano, 4 estações são responsáveis pelos ciclos da natureza, seria muito egoísmo nosso achar que a nossa vida vai ser sempre um mar de rosas. Tem pessoas que estão aqui que talvez estão passando pelo verão. Quando que é o verão? O verão é quando tudo está dando certo na sua vida. A família te respeita, os negócios estão dando certo, você está começando um novo relacionamento. Aproveita essa fase da sua vida. Outros jovens aqui talvez estão passando pela primavera. A primavera é quando você está evoluindo. É quando você aprende algo novo, lê um novo livro, ou quando você vê uma mulher na rua a ponto de frutificar, de gerar uma nova vida. É uma fase diferente na vida daquele casal. Mas outros jovens aqui
talvez estão passando pelo outono. O outono é quando as coisas começam a ficar mais cinzentas. É quando as folhas secam e caem. É quando você chega para o mano seu e fala, cara, o que vai ser da sua vida? Ele fala, nasci aqui, cresci, vou morrer aqui. O que vier para mim tá bom, desde que eu não passe fome. E é triste ouvir isso de alguém, sabe por quê? Eu olhando aqui para vocês, consigo ver que vocês podem ser quem vocês quiserem, desde que você acredite em si mesmo, desde que você tenha disciplina, tenha constância e queira muito. Quanto mais eu estudo, mais eu percebo duas coisas. As pessoas, elas só não conseguem realizar os seus sonhos, ou porque elas não querem, ou porque elas têm se distraído muito. Porque se você quiser, você consegue. Independente de qualquer que seja o seu sonho, guarda isso no coração de vocês. Você pode ser quem você quiser. Outros jovens aqui, talvez estão passando pelo inverno. E o problema não é nem o inverno, mas é a sensação que o inverno traz. Quando o inverno chega na vida da gente é diferente. E o inverno, ele pode vir na sua vida. Em você que está vendo lá seus pais se separando, em você que está vendo seu irmão caído nas drogas, em você quando sai daqui, vê seu pai lá na porta do bar caído porque ele é alcoólatra. E o pior é o pai que te abandonou quando você era criança. E você teve que morar com outras pessoas. E talvez até passou por um abuso sexual lá dentro de casa. Não tinha ninguém para cuidar de você. São nessas fases da vida que eu tenho visto muita menina bacana aí começar a se cortar, muito rapaz bacana começar a cair nas drogas. Recentemente, eu atendi lá na clínica uma menina de 23 anos. E ela me disse, ô Lucas, eu tenho 2 filhos, um marido, um trabalho, mas eu tenho crises de ansiedade. E toda vez que eu chego do trabalho à noite, eu preciso beber uma caixinha de cerveja para acalmar a minha ansiedade. Só que quando eu... É bastante, né? E aí quando eu bebo, eu penso em suicídio. E eu já tentei 2 vezes. E eu não posso fazer isso, porque eu tenho filhos para criar. E aí quando a gente foi buscar a causa, a raiz por trás dessas ansiedades, depressão, tinha vários problemas de traumas de relacionamentos passados, traumas de abuso sexual lá na infância, que foi acarretando problemas, e chegou nesse ponto. Porque ninguém quer se matar, mas quer acabar com a angústia. E são nessas fases da vida que eu tenho visto muita pessoa também correr lá para dentro do bar. Você só quer ficar ali quietinho, ter um pouquinho de paz, um pouquinho de tranquilidade, mas a paz não vem, a tranquilidade não vem. O que vem muitas vezes são fortes pensamentos de acabar com a sua própria vida. Muita gente corre lá para dentro do quarto, fecha a cortina, fecha a porta, se tapa. Você quer ficar ali só quietinha, ter um pouquinho de paz, um pouquinho de tranquilidade, mas a paz não vem, a tranquilidade não vem. O que vem muitas vezes são fortes pensamentos de acabar com a sua própria vida. Quem aqui sabe do que eu estou falando? Não é crise de ansiedade. Ô Lucas, mas a coisa foi tão forte que não ficou só nos pensamentos. Eu realmente tentei algo contra a minha vida. Quem aqui já passou por isso? Levanta a mão para mim saber. Eu vou pedir para vocês ficarem de pé um pouquinho. E eu vou pedir para vocês virem aqui na frente, porque eu pessoalmente
Quero dar um abraço em cada um de vocês. Meu irmão. Tranquilo? Vai mais fazer isso não, irmão? Entendeu que tudo é uma fase? Já passei, mas já faz tempo que eu era um usuário de droga, consegui vencer, né? Era cocaína, crack. Tá em outra fase hoje. Agora eu tô... Ó, fechou, meu irmão. Deus Cortei abençoe, os tá? pulsos, tomei andap e chumbo. Deus abençoe, irmão. Fica bem, tá? Agora venci. Gratidão, tá? Ó, meu irmão. Gratidão, tá? Opa. Tudo é uma fase, meu irmão. Tudo passa, tá? Deus abençoe. Já tive, mas já passou. Já passou, tá em outra fase. Gratidão. Ô, meu irmão. Entendeu que tudo é uma fase, irmão? Sim. Promete não fazer mais isso? Fica bem, irmão. Deus abençoe, tá? Irmãzinha. Bem, irmão. Deus abençoe, tá? Gente, lembre-se sempre disso. Tudo na vida é questão de um ciclo. Não há mal que dure para sempre, não há bem que nunca se acabe. Tudo é uma fase. Nós chegamos ao final dessa palestra. Eu gostaria de agradecer aos professores, em especial também a Luciele Signor, que pôde nos organizar, trazer essa palestra aqui para vocês. E eu também queria pedir uma salva de palmas pela educação e pela disciplina de vocês. Os professores vão dar as coordenadas agora para vocês. Algum professor na sala? Ah, aqui?